A Oi se dá ao luxo de cobrar para permitir a identificação das chamadas. Então, o senhor, por exemplo, o senhor tem um telefone que identifica a chamada. Se o senhor não pagar a se Oi, tem uma taxa para senão ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Quando a própria digitalização da rede de telecomunicação permite automaticamente a identificação das chamadas recebidas. Claro. Quer dizer, ela na verdade cria uma dificuldade, ela bloqueia, né, a identificação da chamada para então vender a facilidade que na verdade é inerente obrigar o contribuinte a pagar isso. a pagar uma tarifa que ela nomeia de receita alternativa, que ela realmente pode explorar, mas que nesse caso não fica caracterizado assim. O serviço de identificação de chamadas é inerente à própria digitalização da rede, etc. Quer dizer, não há um serviço correlato, ligado à telecomunicação que envolvesse o investimento dele. Que pudesse ser fundamento para a exploração de uma receita alternativa. Muito bem. Nós vamos continuar conversando com o promotor Rodrigo Terra no próximo bloco sobre problemas ligados ao direito do consumidor. Daqui a pouquinho, hein? Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o promotor Rodrigo Terra, da Promotoria de Defesa do Consumidor, aqui da Procuradoria-Geral da Justiça do nosso estado do Rio de Janeiro. Mas, Rodrigo, aquilo é um negócio que você é o mundo. Aliás, eu falei no início da nossa conversa que essa nova função do Ministério Público, trazida basicamente com a Constituição de 88, né, essas novas atribuições da Procuradoria-Geral, do Ministério Público, enfim, isso é um negócio de uma importância incrível, né? Todo mundo, de uma forma ou de outra, lida com isso, ou é atingido por isso, e tem que bater lá na tua porta para ver se tem uma solução, né? E o que você tem visto mais, Rodrigo? Assim, é a vida da cidade, né? É a vida da cidade. Em todos os seus aspectos. Não, eu estava até conversando, né, antes de a gente começar o programa, de uma ação também recente movida em face de uma seguradora, porque se recusa a devolver o prêmio integral correspondente ao período de contrato que foi rescindido. Então, o senhor imagina, o senhor contrata um seguro do seu carro, paga o prêmio. Mas aí, 6 meses depois, o senhor decide trocar de carro e contratar outra seguradora. Sim. Quer dizer, o senhor teria direito... Aliás, isso é muito comum, né? Muito comum. De carro sempre tem então, o senhor teria direito a receber de volta o que o senhor pagou, adiantado, proporcional ao período de cobertura. Aliás, que não vai existir. Isso aí tem até uma outra discussão, que eu me lembro bem também, que é o negócio dos juros, do abatimento dos juros, né? Também tinha isso, que você pagava e como você ia receber de volta... Aí a questão do empréstimo. Exatamente. Tinha essa questão, né? Mas aqui a gente não está falando nem de empréstimo, não. É simplesmente a devolução, né, do valor correspondente ao período da cobertura não utilizada. Certo. Não é? E a empresa se permite, através até de uma resolução da SUSEP, abater desse valor calculado em cima do que restaria do contrato, ainda um percentual, a título talvez de cláusula penal, alguma coisa por aí. Certo. E o Ministério Público entendeu que o consumidor teria direito a receber o valor integral correspondente ao período, né, do contrato que não vai gozar da respectiva cobertura. A questão é saber se a empresa teria realmente o poder de abater desse valor a ser recebido pelo consumidor ainda um percentual a título de cláusula penal, por ter sido rescindido o contrato antes do seu término, ou se não, se ela deveria restituir tudo que o período correspondesse. Certo.
Agora, Rodrigo, me diz uma coisa, você está falando, eu estava pensando aqui. Você falou em várias hipóteses que o Ministério Público está atuando, está promovendo as medidas necessárias. O Judiciário aqui no Rio já se pronunciou sobre essas questões. Você falou daquela liminar, não é? Em relação à Em relação ao questão, DEL, né? a da DEL foi indeferida a liminar, Mas tanto em as outras primeira questões, como né? em segunda instância. Sim. E em relação à questão do cinema, Sim, a liminar foi deferido. foi deferida, estabelecendo inclusive um cronograma para que a empresa adaptasse as suas salas à Sim. regulamentação legal. Mas me parece que a empresa conseguiu suspender a Sim. liminar em segunda instância. Quer dizer, são essas Sim, nuances, né? questões Da briga do processo judicial, né? judicial Certo. que acabam Agora, sendo. me diz uma coisa, você acha, a tua visão assim, você acha que a justiça aqui no Rio de Janeiro, evidentemente, ela é simpática a essas causas do consumidor ou ela é muito conservadora quanto a isso? Olha, varia de juiz para juiz. São muitos juízes, né? São juízes das varas empresariais, no caso das ações coletivas. E temos visto, em alguns momentos, uma simpatia maior, uma abertura maior para as ações do Ministério Público e dos outros legitimados coletivos, de modo geral. Em outros momentos, nem tanto, né? E não se sabe muito bem estabelecer por quê. Né? A gente detecta uma tendência aqui e ali e tal, mas... Não, eu te perguntei porque o Código é de proteção e defesa do consumidor, né? Isso. O que sugere, desde logo, uma atitude mais solidária, vamos dizer assim, né, com o consumidor, né? Agora, me diga, e você, Rodrigo, você tem hoje, ou isso mudou, continua a mesma coisa, a tua estrutura dentro dos programas de primeiro grau lá da promotoria. Da Promotoria de Defesa do Consumidor. Você Sim. está armado para isso? Você tem os meios? Sim. Cada vez mais. Cada vez mais. Até por causa da necessidade do serviço, que a criação desses canais institucionais deixou cada vez maior. Quer dizer, cresceu muito. Cresceu muito a demanda, muito. Então, a necessidade exige uma resposta. E o Procurador-Geral de Justiça atual e o anterior também têm estado presente, né? Conscientes, né? Atentos para esse fato, de modo a criar as condições para atender essa demanda da melhor forma possível. Agora, Rodrigo, você me falou também da Supervia, que eu achei muito interessante. Como é que é a reclamação da Supervia? Há um volume muito grande de reclamações acerca da pregação religiosa no interior dos vagões dos trens. Quer dizer, seriam evangélicos que utilizariam os trens como palanque para pregação religiosa e acabam causando muita perturbação, muito incômodo aos demais passageiros. Então, a própria Supervia apresentou para nós um CD com essas pregações e uma coisa muito desagradável mesmo, atrapalha a viagem. Então, o Ministério Público obteve uma decisão na Justiça para que a empresa se preocupasse em coibir essa prática, mas nós estamos tendo uma certa dificuldade porque as reclamações continuam chegando, dizendo que apesar da Justiça, inclusive, ter deferido a liminar nesse caso, para que a empresa se abstivesse de permitir esse tipo de prática, ela continua acontecendo. Isso é muito difícil mesmo, né? Quando entra esse fator religioso, né? Agora mesmo nós estamos vendo na disputa eleitoral, né, para presidente da República. Um certo fanatismo. E essa mistura do interesse político com o interesse da religião é uma complicação danada. Isso. Né? Mas vocês já obtiveram, portanto, uma liminar nesse sentido? Já obtivemos, para que, inclusive, fosse afixado na bilheteria um aviso de que a empresa não tolerará esse tipo de abuso. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito penhoradamente ao promotor Rodrigo Terra ter vindo aqui conversar conosco, com os senhores, em homenagem aos senhores, sobre esses problemas tão importantes da vida da gente. Aqui no Rio de Janeiro e em qualquer outro lugar do Brasil, essas coisas acontecem, né?
Então, muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Estamos sempre às suas ordens para alguma coisa que precisar. Da mesma forma. Muito bem. Fale conosco em www.justiçasemfronteiras.com.br. Justiça sem cedilha, hein? O senhor André Luiz me faz a seguinte pergunta. Qual a diferença, desembargador, entre os crimes de injúria, calúnia e difamação? Olha, meu filho, para te responder isso aqui, eu tinha que dar uma aula inteira, mas eu vou tentar sintetizar para não te deixar sem resposta. Injúria é uma violência, não é uma violência verbal, é uma violência dessa natureza, né? A calúnia é a imputação de um crime. E a difamação é contra o comportamento social, a honra alheia, que é atingida nesse tipo de crime. Então, em linhas muito gerais, é essa a diferença entre injúria, calúnia e difamação. Aprendi que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha, Shakespeare. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.